Hoje o programa Zine Cultural se livra das amarras do microfone de mão e vamos bater um papo livre, leve e solto com os nomes por trás do Cultural Bar, que agora, esse ano, 2016, completa 18 anos de atividade. Mas é logo depois da vinheta um bate-papo sensacional com muita história, segura aí. Qual foi o embrião desse Cultural Bar que hoje o grande público tem acesso? O Cultural veio do Provoral, que já tinha muito do que da bandeira que a gente levanta até hoje, de sempre ter música ao vivo. Quando o Bareta e a Jussara começaram no Provoral, a ideia deles do lado da UF era ter esse momento de descontração, depois do cara sair da UF, aquela confusão toda do estúdio, e ter a Provoral dele, poder tomar uma, curtir um som, ver um pôr do sol legal, que daquela época você conseguia ver beatport ainda clara, né? Porque hoje tem muita casa, você já não consegue ver. O Provoral na saída do portão da UFJF, à esquerda, o primeiro morro, subia direto. Exatamente, lá do lado da engenharia, ali em cima. Exato. O Provoral enchia, a banda ganhava uma grana, ficava tudo bacana. Um belo dia, a Jussara e o Bareta resolveram fechar. E como era o único lugar que a banda ganhava dinheiro, a gente falou, cara, a gente vai ter que assumir esse lugar, porque senão a gente vai ficar sem ganhar dinheiro, né? E começamos a história, assim, eu e o Marcelo, sem a gente saber nada de bar. Eu lembro, assim, da inauguração do Provoral Cultural Clube, né? E a gente só sabia tocar mesmo, né? Eu conheci o Provoral no show do Quarrymen. Quantas bandas saíram do Quarrymen, né? Você imaginar, várias, né? Hein? Tá o Gucci no Ludwig agora, o Pedrinho, Crivellari, galera bacana. Operação Tequila, Vinição tá aí também. Também, muita gente, muita história ali, né? Os Cactos, exatamente. Zona Blue, né? Mas tinha muito homem nessa história aí, né, Rosana? É. Precisava de um toque feminino aí. Como é que a Rosana vai entrando nessa história? Eu trabalhava em comércio. Na época era o Marcelo Wes e o Daniel. Eles entendiam dessa parte de produção. Então eles ficavam com a portaria e o Daniel e o Cali ficavam com o bar. E eu trabalhava lá para todas as pessoas que entravam, viam meus olhos verdes lá. Boa noite, qual o seu nome, com a comandinha na mão, né? Nós tivemos um problema realmente de barulho. Nós somos obrigados a sair do local. E nessa última noite, o Wesley virou pra mim e falou comigo assim, Rosana, você é a nossa próxima sócia. Um dia o Marcelo me ligou e falou comigo, Rosana, arrumamos um lugar pra gente montar um bar. Que era o Tie Break. Que era o Tie Break. O bar da Márcia Fu, também, jogadora de vôlei. E aí a gente inaugurou. E assim, a coisa mais engraçada que eu tenho pra falar desse dia, desse momento foi eu e o Wesley na porta, contando quantos carros entravam pro Cultural e quantos entravam pro motel. Porque a gente não sabia. Não, mas foi muito engraçado porque a gente não sabia se aquilo ia acontecer, se aquilo ia dar público. E de repente a gente parou de contar os do motel, entendeu? E a gente começou a contar só os do Cultural, porque a coisa assim ficou grande, cresceu e continuou. E o cara do motel começou a olhar quantos carros entravam pro Cultural. Acabou virando o nosso próximo sócio também, que é o Paulo Falso, e viemos pra cá. Ainda nessa história do Cultural Bar, vizinho do Scala Motel, nós temos aí novamente grandes embriões de bandas que nasceram por lá. Eu queria que você falasse um pouco delas. Cara, vai ter muita gente, tanto que a gente tem uma coletânea desse primeiro bar, né, com 4 bandas, Boa Pergunta, Pantera Cor de Rock, o Eminência e o Inverso, né? Inverso, Tomate. Exatamente, que tá até hoje, né, com Marcos Banda Lésbica. E nesse Cultural, tiveram momentos antológicos. Foi uma das primeiras vezes que o Lô Borges veio tocar na casa de vocês. Lógico. E foi muito legal, assim, o dia que ele chegou, cara, assim, foi, eu ali tentando ajudar, né, Lô, fã do cara e tal, Lô, cadê sua bagagem e tal? Ele falou, não tem bagagem, ele tava com uma pochete, bicho, assim, muito cheia. Aí, pô, eu lembro que no primeiro dia ele tirou uma camiseta, cara, que toda moída, né, bicho, enfiou aqui, tocou, e no segundo dia ele falou, pô, não tem uma camiseta aí? Não tinha, não. Aí a gente deu a camiseta do Cultural pra ele poder tocar. Uma outra passagem também foi da Cássia Eller. Ela foi fazer um show no Cinema Central, né, acabou o show, e ela perguntou pras pessoas lá que estavam lá na produção, aonde tem uma casa de rock and roll. E o pessoal, Cultural Bar, né? Pegou um táxi e veio parar no Cultural. E de repente, ela entrou na portaria, ela chegou na beiradinha Detalhe, era o Pantera Cor de Rock tocando, né? Pablo Quaresma. E aí ela, posso dar uma canja? Caramba, ele ficou... Ela chamou o cara, né? Bicho, aí o cara olhou... Posso dar uma canja? Ah, vem cá. Eu sei que a gente tinha uns balcõezinhos assim, de colocar cerveja de ferro. E as pessoas subiam em cima daquilo para poder ver a Cássia Eller no Cultural. Não, todo mundo entrou pra dentro do salão. Eu tenho outra história ótima também do Pepeu. O Pepeu chegou, operou o apêndice, né? Chegou aqui, sentou. Pô, vai tocar sentado? Aí ele falou, cara, operei, tô mal, isso aqui. Eu falei, pô, beleza, dá uma cadeira pro cara e tal, isso aqui.
Bicho, no meio do show ele foi empolgando, ele levantou e pô, e dançou e pulou. O Los Hermanos, quando veio tocar, tinha acabado de sair a história Duas de que o noites Ringo também. Starr ia regravar na Júlia. Exatamente. Uma casa que caberia hoje 400 pessoas, a gente colocava 900 pessoas. toda noite, cara. E era a casa do rock and roll da história de Juiz de Fora. Como a gente é essa evolução do Provoral, eu acho que a história se mistura. Então uma casa de rock and roll, realmente, historicamente, de Juiz de Fora, é a nossa, assim, não tem como não falar. E principalmente esse lugar aqui do lado da Deusdete, porque tinha essa característica de inferninho, né? O teto baixo, né? Batia a mão no ventilador de quase teto. caía em cima do palco, e quando vê o cara tava bebendo no copo do cliente do lado. Onde se vai, as pessoas falam no cultural como assim, o local. O Celso Blues Boy, por exemplo, ele dormia no final da noite no nosso sofá, né? E ficava lá dormindo e a gente acordando, vambora, Celso, que já fechou a noite, vambora. E ele tinha uma amizade enorme. O Zoli, a gente tem uma estatuazinha de ferro, é o Cláudio Zoli. A última vez que ele teve, ou penúltima vez, né? É. Que ele veio, né? Que falou, pô, tem uma estátua tua lá, e ele falou assim, pô, não é possível. O cara chegou aqui e ficou emocionadaço. Mas o porquê disso é pelo carinho que ele sempre teve pelo cultural. Porque ele era aquele músico que ele saía do camarim, ele não recebia as pessoas no camarim, ele saía do camarim e ia pro balcão, vamos tomar uma comigo, vamos conversar com todo mundo. E ele falava isso, gente, eu faço isso no cultural, eu amo essa casa. E a gente escuta os músicos falando isso. Como é que foi para vocês quando surgiu essa proposta de tornar sócio do Paulo e criar essa casa aqui, onde vocês tiveram a oportunidade de desenhar o espaço que vocês sempre sonharam? Deusdete até uma Foi duplicada, né? duplicada, aí não ia poder parar carro mais ali. Então, ó, agora tá na hora. A frase foi, nós namoramos muito tempo, agora precisamos casar. Aí, a gente tava pensando em 1.200, aí a gente teve que aumentar a coisa, aí chegamos para 2.000 pessoas. A gente fez questão de não perder nenhum espaço que a gente tinha no outro. Tanto é que o piso foi igual, o local de camarim no mesmo lugar, os bares são no mesmo lugar, eles são ampliados, mas os locais são iguais. Tanto é que quando você vem no cultural que você vê aquele telhadinho de madeira, né, com cerâmica, era exatamente aquele que a gente tinha no outro local onde as pessoas não conseguiam ver o show. Então a gente tinha aquela varandinha onde tinha aquela parede que as pessoas não conseguiam. Então foi uma forma, a gente tirou a parede e continuou com a varandinha, né, e os bares nos mesmos locais, ampliados. Vocês tiveram a oportunidade de passar um sonho a limpo. Exatamente. Em março, Banga La Fumenga, a noite de abertura da casa. Como é que foi isso pra vocês, cara? Pra gente foi muito bom, assim, foi mágico, assim. Tá sendo ainda. Vocês acabaram de comemorar agora 18 anos de atividade. No aniversário do ano passado, Sergião Lorosa, esse ano, Diogo Nogueira. Tem uma relação bonita com o samba, um ritmo mais brasileiro também. Como é que é isso? O samba, essa coisa brasileira, é mais festa, né? Pelo nosso histórico de bar de rock and roll e tal. E o que eu acho que é música com atitude, cara? Você pode tocar rock, você pode tocar samba, você pode tocar forró com atitude. O que a gente conseguiu fazer por Juiz de Fora e pela região? Formar, né, boas bandas, músicos. Então, assim, você forma um bom músico, uma boa banda, você vai formar um bom público, né? Eu vejo isso como uma ajuda, assim, cultural ao país, à cidade. Como músico, como produtor, como empresário, tudo que a gente pensou, a gente está fazendo. Eu digo que eu deito, sonho e fico pensando. Gravação do DVD da Verônica Sabino. Quando vê o Milton Nascimento faz uma participação com ela. Aí você vê o Milton Nascimento em cima do palco do cultural. Falei, bicho, que doideira. Outro dia tá a Fernanda Takai com o Andy Summers tocando. Falei, cara, é o Andy Summers de polícia em cima do palco do cultural. Pô, que loucura é essa? Tem muita água pra rolar aí, assim, muita música pra rolar, muita cultura, muita arte, que é o que a gente se propõe a fazer. O objetivo maior mesmo é a felicidade, é trazer felicidade para o nosso público, que eles se sintam bem na nossa casa, né? E vocês, espero que tenham conferido conosco um pouco dessa história dos 18 anos do Cultural Bar. Agradecer aqui Marcelão, Wesley, Rosana, mandar um abração pro Paulo Fausto também. E a vocês, muito obrigado pela audiência. Se vocês gostaram desse bate-papo, lembre-se de deixar aqui o seu curtir, é muito importante para ajudar a viralizar o nosso trabalho, e também divulgue esse link em todas as suas redes sociais para que vocês possam conferir mais sobre a história e a cultura de Juiz de Fora aqui na TV Zine. Muito obrigado e até qualquer hora.